Olá, olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Começamos hoje a série Revisão. São aulas mais curtas sobre a disciplina e nós vamos tratar de assuntos que nós já vimos, só que agora fazendo uma revisão. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do Q Concursos. Você está no canal do QC no YouTube. Se não é inscrito, se não é inscrita, inscreva-se para que possa ficar sabendo dos eventos e lives que o QC tem para você. Outra coisa, chegou aqui sem material, não tem problema, ele está no link na descrição do vídeo ou você pode acessar no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda no link na bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Este e todo o material das lives passadas. Então, nosso tópico de hoje, os temas são propostos pelo próprio QC. Então, o tema proposto pelo QC para a revisão é convenções partidárias. Vamos conversar sobre convenções partidárias, relembrar aquilo que é mais importante dentro do artigo 6º da Lei 9504 de 97. Não haverá interação ao vivo porque esta aula é gravada. Ficou com dúvida? Não tem problema. Você pode enviar a sua dúvida no blog ou pelo Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Então, vamos conversar sobre convenções partidárias. Vamos fazer uma revisão. Pegue o material, veja se você lembra do assunto. Se houver alguma dificuldade, é porque você precisa trabalhar mais este ponto da disciplina. Então, já compartilho o slide com você para que a gente comece a nossa conversa. Convenções partidárias, série Revisão. Trouxe aqui para você uma linha do tempo para que a gente possa estar situado dentro do processo eleitoral que para alguns doutrinadores começa justamente na fase de convenções partidárias. Para o TSE, que tem um posicionamento diferente, o processo eleitoral se inicia ou é iniciado com o alistamento e é encerrado na diplomação. Para uma parte da doutrina, ele começa a partir das convenções partidárias e é encerrado com a diplomação. Então vamos lá. Quem pode participar? Quem pode participar do processo eleitoral? Partidos políticos e federações que tenham registrado seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes do pleito. Em relação às federações, este é o posicionamento do TSE a partir da decisão do STF, que por questões ligadas à isonomia, suspendeu a eficácia dos dispositivos da lei partidária, Lei 9096 de 95, que traz um prazo diferente para a constituição das federações. Então, segundo a jurisprudência do STF e do TSE, federações, assim como partidos políticos, para que possam participar do processo eleitoral, precisam ter registro de seus estatutos no TSE pelo menos 6 meses antes do pleito. E esse partido, além de ter o seu registro no TSE pelo menos 6 meses antes do pleito, no mesmo sentido federação, precisa ter diretório na circunscrição do pleito até a data da convenção. Em relação à federação, ela precisa que pelo menos um partido que a integra tenha diretório na circunscrição até a data da convenção. Convenção partidária
que é realizada no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. A partir do momento em que a convenção é realizada, os partidos, coligações e federações já podem requerer o registro de candidatura de seus candidatos. E isso segue até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição, no que diz respeito ao registro de candidatura coletivo. Porque se coligações, partidos e federações não ingressarem com registro de candidatura coletivo, o próprio candidato pode fazê-lo nas 48 horas seguintes à publicação do edital com os requerimentos. E aí, nesse caso, é o requerimento de registro de candidatura individual. Pleito, primeiro domingo de outubro. Então aqui eu trouxe para você uma linha do tempo para que você entenda mais ou menos como é o funcionamento, para que você relembre na realidade, porque entender você já entende, porque o que nós estamos fazendo é uma revisão. Então vejamos, convenções partidárias no processo eleitoral de 20 de julho a 5 de agosto do ano das eleições. O que é uma convenção partidária? Para que serve uma convenção partidária? É neste momento aqui que no processo eleitoral discute-se a escolha de candidatos, a substituição desses candidatos, as regras ligadas à escolha e substituição e também as regras ligadas às coligações, certo? As convenções hoje são realizadas tanto por partidos políticos quanto por federações. O Tribunal Superior Eleitoral traz uma definição completa sobre o que seja uma convenção partidária. Convenções partidárias. Convenção partidária é a reunião dos filiados a um partido, então veja, participam da convenção os filiados àquele partido político. É a reunião dos filiados a um partido para a deliberação de assuntos de interesse da agremiação. As convenções partidárias se realizam de acordo com as normas estatutárias do partido, uma vez que a Constituição Federal e a Lei 9096 de 95 asseguram aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento. As convenções partidárias de caráter não eleitoral ocorrem a qualquer tempo. Já as convenções para a escolha de candidatos e a formação de coligações se realizam no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição, de acordo com a Lei 9504 de 97, em seu artigo 8º. Então, para que servem as convenções? Assim, para estabelecerem regras sobre a escolha e substituição de candidatos, candidatas e também para deliberar sobre coligações. De novo, quem realiza convenção partidária no ano eleitoral para esse fim são tanto partidos políticos quanto federações. Federações, reunião de partidos, mas que se comportam como se fosse apenas uma agremiação. Então vamos lá, seguindo aqui, falando sobre regras ligadas ao que se discute dentro de uma reunião. A convenção, ela é uma reunião. Então, como eu disse a você, essa convenção de caráter eleitoral que acontece no ano eleitoral, ela vem para a escolha de candidatos e para deliberar sobre a formação de alianças, sobre a formação de coligações. As regras relacionadas a esses assuntos, tanto para a escolha e substituição dos candidatos, quanto para a deliberação sobre as coligações, devem estar previstas no Estatuto do Partido. Agora, caso elas não estejam previstas no Estatuto do Partido, em caso de omissão no Estatuto Partidário, os órgãos de direção nacional, os diretórios nacionais, devem estabelecer as normas e fazer com que elas sejam publicadas até 180 dias antes da eleição. Então, veja, as regras sobre escolha e substituição de candidatos e formação de coligações devem estar no Estatuto do Partido. Caso não esteja,
Caso haja omissão estatutária nesse sentido, os órgãos de direção nacional devem estabelecer as normas e fazer com que elas sejam publicadas no Diário Oficial da União até 180 dias antes da eleição. Vamos conferir. As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Olha a autonomia dada aos partidos políticos, observadas as disposições desta lei. Que lei? Lei 9504 de 97, que é a lei que regulamenta a realização de convenções partidárias dentro do processo eleitoral. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Como eu disse a você, as convenções podem ter caráter eleitoral ou não. Elas podem ser convenções de caráter não eleitoral ou convenções de caráter eleitoral. Como nós vimos, inclusive, na própria definição trazida pelo TSE, as convenções partidárias que não têm caráter eleitoral, elas podem ser realizadas a qualquer tempo. Os partidos se reúnem para deliberar sobre questões de interesse da agremiação. Então, eles convocam seus filiados em âmbito nacional, estadual, para que eles possam discutir assuntos de interesse da agremiação. Então, são as chamadas convenções que não têm caráter eleitoral, mas nós temos convenções com caráter eleitoral. Essas convenções com caráter eleitoral são aquelas realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto do ano das eleições. Então, vamos lá. Convenção partidária pode ter caráter eleitoral ou caráter não eleitoral. Caráter não eleitoral, realizadas a qualquer tempo. Caráter eleitoral, realizadas entre 20 de julho a 5 de agosto do ano das eleições. As convenções de caráter eleitoral se prestam a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral. Atenção, livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral. Ata publicada em 24 horas, a partir a contar da realização da convenção em qualquer meio de comunicação. Essa ata é importantíssima. Esta ata é importantíssima. Por quê? Porque esta ata é que vai mostrar para a Justiça Eleitoral quem foi indicado naquela convenção para concorrer às eleições que serão realizadas. Por quê? Porque no momento em que a Justiça Eleitoral receber os requerimentos de registro de candidatura, aquele órgão competente para a decisão vai verificar se aquela pessoa que está requerendo o seu registro foi indicada em convenção, porque a indicação em convenção é uma condição sine qua non. O que isso quer dizer? Que para que eu me candidate a um cargo eletivo, eu preciso passar por convenção ou ser indicada pelos órgãos diretivos do partido político quando essa nominata não for preenchida em convenção. Como assim, professora, nominata? A convenção, ela tem como uma das finalidades a escolha dos candidatos, a escolha das candidatas. E a gente chama isso, dentro do processo eleitoral e do meio político, de nominata. É a lista dos candidatos que participarão do pleito, certo? Então, isso é uma condição que é exigida para que eu possa me candidatar, para que eu possa participar do processo eleitoral. Uma cópia desta ata deve ser juntada no requerimento de registro de candidatura, justamente para que haja essa comprovação que eu passei. Um dos requisitos de registrabilidade é ser escolhida em convenção.
Por quê? A gente sabe que existem exceções até para filiação partidária, ou seja, há candidatos, há candidatas que passam pelo processo eleitoral, que passam pela eleição sem estar filiados a nenhum partido político. Exemplo, o militar da ativa. O militar da ativa com mais de 10 anos. Ele não pode estar filiado. Essa é uma vedação constitucional. Então, ele participa do processo eleitoral sem estar filiado a um partido político, mas isso não o isenta de ser indicado, ser escolhido em convenção. Porque senão eu estaria ali sem a representação de um partido político. E isso não é admitido no sistema eleitoral brasileiro. É a chamada candidatura avulsa. Eu posso? Não posso? Isso é vedado e hoje expressamente vedado no texto da Lei 9504 de 97. Então vamos lá. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, convenções de caráter eleitoral para a escolha de candidatos e candidatas pelos partidos e federações hoje e deliberação sobre coligações majoritárias. Então, aqui é o que nós chamamos de nominata. É a lista com os candidatos majoritários e proporcionais, certo? Lista com os candidatos majoritários e proporcionais. Agora, e se na convenção essa nominata não for integralmente preenchida? Ou seja, se as convenções não indicarem o número máximo que um partido, que uma federação pode lançar como candidato proporcional, já que na candidatura majoritária eu só posso ter um candidato para cada vaga, salvo senador, quando a renovação for por 2/3, certo? Para o majoritário, cada partido, cada federação, cada coligação majoritária, um candidato para cada uma das vagas. Então, se eu estou em uma eleição presidencial, um candidato para presidente da República. Se eu estou em uma eleição estadual, um candidato para governador. Se eu estou em uma eleição municipal, um candidato para prefeito, senador. Então, dependendo da renovação, por 1/3, um candidato, por 2/3, 2 candidatos. Eles não competem entre si, como acontece no sistema proporcional. Então, as listas, quando nós falamos em nominata, em lista de candidatos, isso se aplica muito mais ao sistema proporcional. Então, se não for possível preencher, indicar todos os nomes que um partido pode lançar, que uma federação pode lançar no sistema proporcional, já que não se tem mais coligações proporcionais. Isso é possível, então, que uma convenção seja realizada, mas que os partidos ali naquela convenção, a federação naquela convenção, não consiga preencher a lista nominal dos candidatos proporcionais. Isso é possível sim. Tem solução? Tem solução. A própria solução está na Lei 9504 de 97, artigo 10, parágrafo 5º. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previstos no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Nós chamamos isso de preenchimento de vagas remanescentes. Preenchimento de vagas remanescentes. Então, no caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previstos no caput, qual é o número máximo de candidatos previstos no caput? Veja que eu estou no artigo 10. O artigo 10 da Lei 9504 de 97 está tratando da indicação de candidatos ao sistema proporcional. Todas as casas legislativas que elegem seus candidatos por esse sistema, já que senador é eleito pelo princípio majoritário. Então, atenção, o número máximo é de até 100% mais um, não interessa hoje.
certo? Se é uma federação, se é um partido, hoje o número a ser indicado é de até 100% mais um. Então, se nesse caso, se eles não conseguirem preencher o número máximo a que tem direito na realização da convenção, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Até 30 dias antes do pleito, estamos falando de registro de candidatura extemporâneo. Requerimento extemporâneo de registro de candidatura. Ou seja, é possível requerimento de registro de candidatura depois da data de 15 de agosto? É sim. Um exemplo é o próprio requerimento de registro de candidatura individual. Nas 48 horas seguintes à publicação do edital com os requerimentos. Então, é o chamado registro de candidatura extemporâneo, preenchimento de vagas remanescentes, que deve ocorrer até 30 dias antes do pleito. Outro exemplo de requerimento extemporâneo de registro de candidatura. Agora, essas convenções partidárias, elas acontecem em vários níveis. Nível nacional, nível estadual, distrital, nível municipal. Por quê? Porque se é na convenção que eu discuto regras sobre a escolha de candidatos e candidatas e sobre coligações, então eu tenho que fazer isso para cada eleição que vai ocorrer, cada processo eleitoral respectivo ou específico. Então, veja, na eleição presidencial, eles vão se reunir para deliberar quais são aquelas pessoas que vão representar os partidos na eleição presidencial, os candidatos, as candidatas, assim como as alianças que serão realizadas para aquela eleição. Da mesma forma, isso acontece em âmbito estadual, em âmbito distrital, em âmbito municipal. Então, eu tenho convenções de nível inferior. Essas convenções de nível inferior precisam respeitar as diretrizes estabelecidas para as coligações, diretrizes essas que são definidas pelos órgãos de direção nacional? Sim, essas convenções de nível inferior precisam respeitar essas orientações sob pena de anulação da convenção e de todos os atos dela decorrentes. Onde eu tenho essa previsão? Essa previsão está no artigo 7º, parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão de direção nacional anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Ora, então anulo a convenção de nível inferior e anulo os atos que decorreram, os atos que foram originados dessa convenção partidária. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas anulações precisam ser comunicadas à Justiça Eleitoral. Afinal, uma convenção foi realizada, uma ata foi apresentada à Justiça Eleitoral. Essa ata foi publicada, toda a formalidade foi cumprida. Então, a Justiça Eleitoral, até agora, acha que aquelas pessoas que foram escolhidas serão aqueles que vão ingressar com seus requerimentos de registro de candidatura. Mas o que aconteceu? O que foi deliberado naquela convenção foi anulado. Então, é preciso comunicar à Justiça Eleitoral essa anulação. E se dessa anulação houver a necessidade de substituição de candidatos, então deve-se respeitar os prazos do artigo 13. O prazo de 10 dias para o requerimento e o prazo de 20 dias para a apresentação do candidato, salvo caso de falecimento. Outra coisa, essas convenções partidárias podem ser realizadas em prédios públicos? Sim, elas podem. E elas podem ser realizadas em prédios públicos sem qualquer ônus, salvo os decorrentes
de danos causados com a realização do evento. Lei 9504 de 97, artigo 8º, parágrafo 2º, para a realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. A Lei 9096 também traz a autorização. É assegurado ao partido político, como estatuto registrado no TSE, o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. E essa autorização faz com que as convenções estejam em uma exceção no artigo 73, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Então, conversamos um pouquinho sobre convenções. Nós estamos revendo tópicos já vistos aqui nas aulas, nas conversas sobre direito eleitoral. Até nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua presença. Tchauzinho!